Olá, querido em Cristo, graça e paz. É importante que a pessoa esteja sempre desenvolvendo a sua capacidade argumentativa, né? Para ser mais convincente, para ser mais persuasiva, a pessoa deve desenvolver a sua capacidade de argumentar. Afinal de contas, para a gente defender melhor os nossos pontos de vista, né, as nossas crenças, as nossas ideias, nós precisamos ter uma boa capacidade de argumentação. Existem pelo menos 4 tipos de argumentos. São argumentos filosóficos, mas que estão no cotidiano, estão no dia a dia. E esses argumentos são utilizados em todas as áreas do saber. É isso? Principalmente no campo religioso. O primeiro argumento eu diria que é o sofisma, né? O sofisma é um argumento falso com aparência de verdadeiro. O sofisma eu diria que é um estereótipo, parece, mas não é. Então um sofisma é uma distorção da verdade, é uma distorção da realidade. Só que é uma distorção quase que imperceptível. É quase que imperceptível. O sofisma é usado pelo advogado para defender com habilidade as suas teses. O sofisma é utilizado pelos professores, principalmente quando ele quer convencer alguém, entendeu? Das suas crenças, dos seus pontos de vista. Né? O sofisma é utilizado também pelos políticos, né? Principalmente aqueles que usam de demagogia, que usam de engano. E o sofisma é utilizado também pelos pregadores do Evangelho. E nessa área, especificamente, pregação do Evangelho, o sofisma é muito mais perigoso. O sofisma se torna uma coisa nociva, né? Nociva. O pregador sofista, ele pega um texto da Bíblia e sabe distorcer. Ele pega um texto, desconstrói a essência do pensamento do autor, ele ressignifica o texto, reinterpreta o texto e dá uma nova definição ao texto. Aí ele usa desse tipo de sofisma para extorquir as pessoas financeiramente, eu diria que para alienar as pessoas. E aqueles cristãos incautos, que não têm um certo senso crítico, eles prostram aos pés de um sofista e dizem amém. Então o sofisma, na área da pregação, é uma coisa muito nociva. O sofisma parte sempre de uma má fé, parte sempre de uma má intenção. Ou seja, que aquele pregador que só fala em dinheiro, com agravante, ele usa o nome de Deus. Ele pega um texto da Bíblia, interpreta ao seu bel prazer, para defender os seus interesses, para explorar as pessoas financeiramente. E é difícil um incauto, aquele crente que não tem um certo senso crítico, não acreditar num sofista. Porque a argumentação de um sofista é mais do que persuasiva, ela é dissuasiva. Ele sabe dissuadir. Ele tira o que está na mente da pessoa e bota o que ele quer. Ele arranca o dinheiro todo do bolso da pessoa e a pessoa ainda diz amém. Porque um sofista, ele sabe extorquir, ele sabe enganar, ele sabe ludibriar. Olha, vamos ver a historicidade dos sofistas. Eles surgiram lá nos dias de Sócrates, né? Eles eram mestres da retórica, mestres da oratória, né? Eles tinham um poder de argumentação muito bom. Eles vendiam o conhecimento. E Sócrates chamou os sofistas de prostitutos do saber, de prostitutos do conhecimento. E para os sofistas não existe verdade absoluta, né? A verdade é relativa ao sujeito. O que existe é o poder de persuasão, é isso? O poder de convencimento, mas verdade não existe. Esse relativismo tem as suas origens históricas ali em Protágoras, né? Quando diz Protágoras que o homem é a medida de todas as coisas, ali surge o relativismo.
Mas os sofistas também apareceram no primeiro século, né? Nos dias de Paulo, dando dor de cabeça à igreja. Aí Paulo disse o seguinte: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para derribar sofismas, que são fortalezas de Satanás. Olha que expressão pesada. Então, um sofisma é uma fortaleza inexpugnável. É difícil o incauto não acreditar em um sofista, porque tem um agravante. Um sofista usa sempre o nome de Deus para supostamente abençoar as pessoas. E, na realidade não é uma bênção, é uma maldição. Então o sofisma é um argumento falso com aparência de verdadeiro. Existe aí um segundo tipo de argumento, né? Que é o paralogismo. Né? O que é um paralogismo? É também um falso silogismo. Só que no paralogismo não existe má fé, como no sofisma. No paralogismo não existe engano. O paralogismo é um argumento que vem de um raciocínio ilógico. Né? Ilógico. Mas ele tem as suas origens na ignorância bíblica e teológica. Então, o pregador que usa de paralogismo, geralmente é alguém que não tem nenhuma escolaridade, não tem nenhuma formação acadêmica e nem conhecimento bíblico. Porque o argumento do pregador que usa de paralogismo é aquele argumento ilógico, inconclusivo, insustentável, não convence ninguém. E muitos incautos ainda dizem amém. Só que o pregador que usa de paralogismo, ele não tem consciência da falsidade deste argumento. Ele é inocente. Entendeu? Ele não tem senso crítico. Ele nunca para se autoavaliar como um pregador. Ele acha que está tudo bem. Ele pega um texto da Bíblia, ele abre o texto, faz uma pregação prolongada, fecha a Bíblia, termina a pregação e não volta para o texto. Ele não tem nenhuma habilidade exegética, hermenêutica. Ele não tem nenhum conhecimento de homilética, né? Ele não sabe como elaborar um sermão, porque homileticamente falando, um sermão ele tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. São 3 elementos básicos. E tem que existir entre esses 3 elementos uma certa coesão e coerência. Mas um pregador que usa de paralogismo, ele não usa esses critérios. Ele simplesmente faz aquela pregação que não tem nexo, que não tem sentido. Entendeu? Que não tem sentido. Mas existe também aí um outro tipo de argumento, né? Que é o tautologismo. Também procede da ignorância. Também procede da ignorância. O tautologismo não é como o sofisma, que procede da má-fé. O tautologismo também procede da ignorância bíblica e teológica. O que é uma pregação tautológica, um discurso tautológico, uma argumentação tautológica? É aquela que parte de um raciocínio ilógico. Então é uma pregação inconclusiva, insustentável, não convence ninguém. Né? Não convence ninguém. Então o tautologismo, eu diria que é um discurso repetitivo, né? Redundante, cheio de prolixidade. Olha, mas vale salientar que não se pode confundir o pleonasmo com o tautologismo. O pleonasmo é uma figura de linguagem. É você usar várias palavras para defender a mesma ideia, né? É uma figura de linguagem. O tautologismo no campo da pregação é muito perigoso. Então, o pregador tautológico, aquele que usa de tautologismo, é alguém que não tem preparo bíblico e teológico. O tautologismo não procede da má-fé. O tautologismo, como o paralogismo, procedem da ignorância bíblica e teológica. Agora, vamos ver o que o apóstolo Paulo diz aqui sobre esses argumentos falaciosos, né? Esses raciocínios ilógicos. Em Colossenses, no capítulo 2, versículo 4 e 5, naquela tradução NVI, muito boa essa tradução, né? Ele diz assim: digo isto para que ninguém vos engane,
com discurso persuasivo. Aí você observa que tanto o sofisma, quanto o tautologismo e o paralogismo são discursos persuasivos. São persuasivos. Apesar que o sofisma é mais do que persuasivo, ele é dissuasivo. Vamos ver aqui na outra tradução, deixa eu ver aqui, que tradução é essa aqui, meu Deus? É aquela tradução ARA, não sei se vocês conhecem a ARA, que é a Almeida Revista Atualizada. Ele diz assim, olha, digo isto, irmão, para que ninguém vos engane com raciocínios falaciosos e mal elaborados. Observe que o pregador que usa de paralogismo e de tautologismo, ele não sabe como elaborar um sermão. O discurso deles não tem nexo, não segue uma racionalidade, uma linearidade. Eles falam coisa com coisa. É isso? Vamos ver aqui na outra tradução, vamos ver naquela tradução, vamos ver naquela NVT é a nova versão transformadora, né? Digo isto, irmão, para que ninguém vos engane com argumentos falsos. Ele aqui é bem mais claro, né? Argumentos falsos. E tem aquela NAA, deixa eu ver aqui, é NAA, que é a nova Almeida Atualizada, né? Digo isto a vocês para que ninguém vos engane com argumentos, aí ele repite aqui, falaciosos. E vamos ver na NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Digo isto, irmão, para que ninguém vos engane com argumentos e explicações falsas, que parecem boas, mas não são boas, são más. Olha, existe um quarto tipo de argumento, só que este é plausível, este é sustentável, este é convincente. Geralmente é usado por pessoas, pelos pensadores de alto nível de erudição, né, pelos grandes pensadores, que é o silogismo. O silogismo é um argumento lógico, ele procede lá da filosofia aristotélica, né? Então é um argumento lógico, esse é sustentável, esse é plausível, esse tem um poder de convencimento. Existe o silogismo dedutivo e o silogismo indutivo. O silogismo dedutivo, ele parte de uma premissa maior para chegar a uma conclusão. Ele tem 3 elementos básicos, né? Ele tem a premissa maior, premissa menor e uma conclusão. Vamos dar um exemplo de um argumento silogístico? Vamos? Olha, vamos pegar o exemplo clássico de Aristóteles, né? Olha, todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Observa que parte de uma premissa maior para chegar a uma menor, de uma universal, né, de um nível para uma particular. E a primeira premissa tem que ser verdadeira para a conclusão não da falsa. Todos os homens são mortais. Nós somos homens, logo somos mortais. Então este é o argumento silogístico dedutivo, né? Agora, e o indutivo? O indutivo é ao contrário, né? Parte de uma premissa menor para chegar a uma premissa maior. Esse é o argumento indutivo, né? O silogismo indutivo. E este método indutivo, ele é muito utilizado pelos empiristas, né? Aqueles que creem que o conhecimento não vem da razão, mas vem da experimentação, vem da observação, vem da constatação. Então nós temos aí 4 tipos de argumentos, né? O sofisma, o paralogismo, o tautologismo e o silogismo. Silogismo dedutivo e silogismo indutivo.